Maranata. Amém. Gente, meu nome é Danilo Saraiva. É um prazer imenso estar aqui com a minha família aqui do aeroporto. Eu sou o esposo da Bia e o filho da Ângela e o grande amigo do Carlos. Grande amigo do Carlos. E, assim, eu vi que a gente tem aqui uma pessoa que não é de Fortaleza, o Levi, ele é de Manaus, né? E eu queria falar, só para uma questão de introdução, você sabia que aqui em Fortaleza tem pessoas de vários locais do Brasil e do mundo? É uma cidade que está crescendo muito, né? Mas há muito tempo atrás, eu estava fazendo o cursinho pré-vestibular e fui deixar uma colega na Praça Coração de Jesus, lá no centro, de noite, perto de 10 horas. E quando eu deixei ela para pegar o ônibus e estava indo para a minha parada de ônibus, eu ouvi uma frase que aparentemente não era em português. E eu fiquei impressionado. Quando eu dobrei na Duque de Caxias, ali no centro, eu entendi o que tinha acontecido. A frase era o seguinte, um cara falando assim, ó. Ama, ama, bulama, bulama, bulama. Eu virei e procurei onde é que tem um árabe. Árabe. Árabes, nessa época, era 2004, 2003. A gente não tinha muitos árabes por aqui. E eu procurei, olhei uma ruma de cearense. E não tinha muita gente. Aí eu saí. Quando eu virei a esquina, caiu a ficha. O cara estava falando em português, mais especificamente num dialeto que não sei se você já aprendeu. Está aqui há quanto tempo, Levi? Em Fortaleza? 1 ano e meio. Já aprendeu cearês? O cara falou assim, ó. Ei, macho, vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Na verdade, assim, vamos em boa hora, macho. Vamos em boa hora para lá. Foi isso que ele falou. Só que ele disse, ei, ma, bolá, bolá, ma, bolá. E o meu Deus, quando foi que isso aconteceu? Isso não aconteceu da noite para o dia. Mas isso é português. Isso foi um processo de construção. Por que eu estou falando disso? Só para ser palhaço? Também não. Não só. Mas é para a gente entender que as coisas como estão hoje, elas não acontecem da noite para o dia. Elas são um processo. Ficou claro isso? Do que é que a gente vai falar hoje? Hoje, nesse processo chamado cristianismo e nesse processo chamado adventismo, hoje nós definimos o último sábado como um sábado para se falar sobre saúde. Eita, não tinha coisa melhor para falar? Aí o irmão Carlos, muito amigo meu, né, querendo me estimular, ele disse, macho, esse assunto que tu vai falar é o mais difícil que tem. Ai meu Deus do céu, me colocou para frente, né? Mas, gente, a gente está aqui para falar sobre saúde. Só que a gente tem que entender que os nossos ouvidos remelentos, eles não conseguem entender claramente a mensagem original. A gente tem que entender que hoje, se eu falo para você qualquer coisa, o seu ouvido está impregnado de séculos de alteração. Tá bom? Então, por isso, eu queria falar para vocês de saúde, não como um médico, não como eu sou biólogo, não como um profissional da área de saúde, não. Eu não quero falar para vocês também com uma visão deturpada que se cria dentro de igrejas. A mensagem de saúde que eu quero falar para vocês é com uma base. A base qual? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um movimento profético ao qual fazemos parte. Tá? Então, vamos lá. Tem alguém aqui que não é adventista? Eu estou vendo só uma mão. Mas de onde está? De ti, né? Aqui. Pronto. Vamos lá. Qual o teu nome?
Júnior? Diogo. Quase Júnior, é porque eu sou meio moco, tá? Mas, ó, Diogo. Qual é o nome dela? Débora. Chega e diz assim: Diogo, por que adventista do sétimo dia? Por que não mormon? Ficaria tão mais bonitinho de gravata e blusa branca. Por que não? Certo? De novo, eu esqueci o teu nome. Não, a Débora. Débora, você pertence a alguma igreja, alguma denominação cristã? Mas vamos dizer que ela pensa assim: poxa, eu quero conhecer Jesus, eu quero frequentar, eu quero congregar. Mas por que adventista? Aí eu queria então que a gente aqui, lógico que quem já assistiu esse sermão vai ficar calado, mas eu queria aqui que você me dissesse qual é a característica que mais diferenciaria o adventista de outras denominações cristãs. Tem gente que já falou do sábado, né? A alimentação, a Bíblia, porque só a igreja adventista que tem a Bíblia. Os outros, eles têm outras. Oi? Ó, quando se falou de sábado, só deixar bem claro, eu posso passar para o WhatsApp da Fatinha e ela encaminha para vocês uma pequena lista de mais de 400 nomes de igrejas cristãs que guardam sábado, tá? Guarda de sábado não é uma coisa que diferencia a igreja adventista de outras. Tanto que os maiores eventos da nossa igreja são feitos numa igreja chamada Seven Church. Seven é de 7, que guarda o sábado. Batistas, sabatistas, certo? E quando se fala de guarda de sábado, de mensagem de saúde que falaram aí com relação à alimentação, as pessoas estão indo para uma pegada mais em direção a doutrinas, aspectos doutrinários, tá bom? E eu quero deixar bem claro, as doutrinas da igreja adventista não são o maior diferencial das outras. Nós temos quantas doutrinas no nosso corpo doutrinário? É interessante que sempre falam dois números muito distantes um do outro. Uns falam 6, outros falam 28. São 6 doutrinas fundamentadas em 28 pequenos alicerces, certo? São 28 crenças fundamentais que fundamentam as doutrinas. Então, 6 doutrinas fundamentadas em 28 crenças fundamentais, certo? Se você for analisar as doutrinas, é doutrina de Deus, a gente crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma ruma de outros creem em Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina de Deus é muito parecida. A doutrina da igreja, a importância da igreja como um representante de Cristo, também é muito parecida. Os aspectos doutrinários têm uma ou outra crença fundamental que, como por exemplo o santuário, o entendimento do santuário, esses são pontos. Mas quando se fala de doutrina, de uma forma geral, a doutrina da igreja adventista é muito parecida com a doutrina da igreja de Cristo, da igreja A, B, C ou D. O Juca, ele foi cirúrgico. Ele falou um negócio chamado cosmovisão, que não é nada específico também. Porque cosmovisão, o que é? É a forma com que eu enxergo, certo? Ou seja, o jeito de olhar. O irmão Venâncio levantou a Bíblia. E a Bíblia também é uma coisa que muitos, pelo menos na linhagem protestante, todos dizem sola escritura. E eu crer na Bíblia, o Testemunho de Jeová também crê na Bíblia. Então, crer na Bíblia não é diferencial. Mas a forma com que eu enxergo a Bíblia é diferente. Certo? E nós, como igreja adventista, nós temos uma cosmovisão, uma forma de enxergar.
E aqui você pode procurar nas outras denominações quem pensa de igual modo e quem vive como a Igreja Adventista vive essa forma de enxergar. A gente tem um negócio chamado cosmovisão restauracionista, que é tudo o que a gente entende do futuro está pautado em quê? No passado. Deus, Ele criou tudo perfeito. Não tem como fugir disso daqui. Você pode crer no que quiser, mas o adventista, ele entende que Deus é amor, Deus é onipotente, certo? Quando junta um ser onipotente com um ser que é amor e criador, ele decidiu criar o mundo. Para que finalidade? Demonstrar o seu amor para os seus filhos que ele também criaria. Ele não fez a ave para poder dar de comer para o tigre. Ele não fez a minhoca para ser comida para o passarinho. Ele fez todas as coisas para assim manifestar o amor dele por mim e por você. E ele decidiu amar o ser humano, criando. Deus, ele não ama como eu e você, que a gente aprende a amar e vai desenvolvendo amor aos poucos. E à medida que a pessoa vai merecendo, eu vou amando mais. Deus, ele ama 100%. Então, quando você pega isso daí, você entende. O Deus amoroso, onipotente, criador, quando ele decidiu me criar, ele estabeleceu um plano perfeito. Ele não tem, quando você entende assim, não tem espaço aqui para upgrade. Como muitos pensam assim, no céu eu vou ter asas e vou voar. Se Deus te der asas na eternidade, ele fez uma melhoria no plano original, porque Adão não tinha asa. Se ele der asa para você, significa que Deus pensou melhor, decidiu melhorar aquele plano dele. E lembre-se, Deus não sou eu e você, ele não é como nós. Quando ele decide uma coisa e diz que isso é o melhor, acabou. É ele que diz, eu sou o teu Deus e eu não mudo. Em mim não há nem sombra de variação. E é baseado nesse fato que a gente olha para Gênesis 1 e 2, antes do pecado, tudo que tem ali é o plano perfeito de Deus. O que foi que aconteceu depois, com a entrada do pecado? Um desarranjo. Mas Deus tem a solução? Tem. O que a gente está passando? Pela solução de Deus. E quando essa solução for concretizada, o que é que vai ter? Um retorno ao plano original de Deus. Existia o nada, existia o caos. Deus trouxe a ordem perfeita. O homem escolheu um outro ser como rei. E o homem e a humanidade e tudo que Deus criou aqui na terra está voltando para o caos. E Deus vai restabelecer e devolver ao plano original dele. Então por que eu guardo o sábado? Eu guardo o sábado porque Deus criou tudo perfeito e no plano perfeito dele existe um padrão de adoração. Onde 6 dias eu trabalho e no 7º eu adoro a Deus, eu descanso, eu passo esse tempo com ele, 6 são meus, 1 é dele, certo? Então tudo na minha vida, por que eu venho para cá? Por que eu prego o evangelho? Por que eu falo de Jesus? Por que eu faço isso ou faço aquilo? Por que eu tenho esse costume ou aquele costume? Tudo o que rege a minha vida, daqui para frente, é pautado no que ele fez no passado. E o que ele vai fazer no futuro é devolver a condição do passado. Isso, meus caros, é a chamada cosmovisão restauracionista. A gente entende que Deus vai devolver a perfeição do passado a todos nós, certo? Muitos podem até pensar coisas parecidas, mas a única congregação que defende esse ponto de vista é a Igreja Adventista do 7º Dia. E é nesse preâmbulo, nessa cama, que eu gostaria de falar com vocês sobre saúde. Como é que a gente olha, por exemplo, para a questão de saúde? É um exemplo simples. Um irmãozinho daqui era viciado em Coca-Cola. Fazia
Ele já se tremia todinho. Aí veio um irmão aqui para pregar sobre saúde. E quando esse irmão vem pregar sobre saúde, ele dá nome aos bois, porque você tem que dar nome ao pecado. Coca-Cola é do diabo. Vai matar você. Aí a pessoa, certo, Coca-Cola faz mal. Não vou mais beber Coca-Cola. O que eu vou fazer? Vou beber suco. Suco de laranja. Me diga, melhorou ou piorou? Se disser que piorou, é complicado. Melhorar, melhorou. Porque basta você levar no laboratório e ver o que é mais saudável, o que é menos saudável, certo? Um copão de 500 ml de Coca-Cola ou um copão de suco sem adicionar açúcar? Purinho, ó. Nas revistas de saúde, o copinho geladinho de suco de laranja tá lá. Viva bem, viva saudável, beba suco de laranja. Certo? Então, a pessoa que resolve o problema dela, olhando para os produtos, resolveu de fato o problema dela? Por que não? Porque assim como o reino de Deus não é comida e nem bebida, ou seja, não são produtos. A gente tem que submeter os nossos hábitos, os nossos costumes à cosmovisão restauracionista, ao plano original de Deus. Porque no quinto dia, ou foi no quarto dia, num dos dias da criação, Deus disse assim, ó, e haja suco de laranja. E houve suco de laranja, e a terra começou a brotar das suas rochas suco de laranja, alguns com gomos, outros sem gomos, mas nenhum com açúcar. Qual o verso que está isso? Não está, mas em um determinado momento diz assim, e deu árvores que tenha fruto, e estes vos serão para mantimentos. Deus não criou o suco de laranja. Até onde eu sei na Bíblia, ele criou o quê? A laranja. E você que é melhor do que Deus, você pega a laranja que Deus criou, você parte ela no meio com a faca e você espreme só o que você quer, só a parte boa. E você enche um copão. Para fazer 500 ml de suco, você gasta aí umas 7 laranjas, das boas. Coisa que você não conseguiria numa sentada comer 7 laranjas. Você come uma, no máximo 2. Mas você espreme. Aquela grande quantidade de açúcar entra no teu organismo. Quando chega lá no estômago, ele vai sendo desviado lá para o intestino e vem aquela questão da absorção daquela grande quantidade de açúcar. Mas é açúcar da fruta, Danilo. Faz bem, é frutose. É melhor do que o açúcar industrializado, é melhor mesmo. Aí vem aquela ruma de açúcar, o organismo diz, beleza, chegou um carregamento de açúcar, cadê o responsável técnico com a pranchetinha aqui, para eu saber para onde é que vai esse açúcar? Sabe onde é que está o responsável? Na tua lixeira, as fibras da laranja. Foi aquilo que Deus criou, para encaminhar o açúcar da fruta para o lugar correto. Mas você acha que é gente demais trabalhando, joga no lixo, me traz só isso daqui. O organismo diz assim, cadê o pessoal, cadê a prancheta, cadê a ficha, cadê o responsável? Não tem. Vixe, pois então joga lá para o fígado que ele resolve. E o fígado desesperado, sobrecarregado, diz assim, guarda ali. E está aqui guardado, ó, toicinho. Isso daqui, ó, não é saudável. E o pior, tem uns maguinhos aqui, que tem também uns estoques desse, sobre os seus órgãos. Ele pensa que por ser magrinho está saudável, mas a gordura está por cima dos órgãos dele. Então, enxergue, de onde é que está vindo a doença? De uma substituição. Eu parei de beber Coca-Cola, eu mudei o produto, mas eu ainda estou tendo problema. Porque ao invés de olhar para as coisas que Deus fez e o plano de Deus, Ele quer que eu coma fruta? Quer. Ele quer que eu jogue fora aquilo que Ele fez e fique só com o que eu acho que é melhor? Não. Então, se eu não mudo a forma de enxergar as coisas, eu vou continuar olhando para produtos.
e olhar para produtos não gera transformação. Certo? Entendido isso, a gente não está aqui para falar de produtos. A mensagem de hoje é: na presença de Deus, o alimento cárneo nas Sagradas Escrituras. E eu não estou aqui para falar de produto. Eu não estou aqui para falar de carne. Mas o título do sermão, o subtítulo é a carne, o alimento cárneo nas Sagradas Escrituras. Então, não é um assunto fácil. Eu tive que estudar bastante e eu não sou aqui o portador da verdade. O que eu vou trazer aqui? Um estudo, reflexões, e vocês que se virem, porque enfim, salvação individual, e cada um aqui tem o Espírito Santo consigo para lhe dizer o que é dele e o que não é. Mas, para ser bem didático, e a gente tem pouco tempo, por que é importante falar sobre essa questão de alimento cárneo, certo? Existe o primeiro ponto, existe uma mudança na percepção alimentar do mundo. Antigamente, um homem, para ser um homem com H maiúsculo, ele tinha que ter condição financeira o suficiente para conseguir trazer carne para casa. Uma casa próspera é aquela carne que não tinha uma geladeira cheia de carne, mas que tinha um freezer ao lado com aroma de carne. Quanto mais carne, mais prosperidade. Hoje em dia, os freezers, aquele vertical assim, ó, que era comum nas casas antigas, eles estão em extinção. Hoje em dia, a carne não é vista mais como um item de luxo. O churrasco ainda é. Mas o churrasco, ninguém vai na sua geladeira, pega, vou lá para a casa do Osvaldo, vou pegar aqui um pouco das minhas carnes, cada um pega da sua. Não, carne é um negócio assim, eu vou para um churrasco. Vamos, quem que compra, faz uma rifa, tarará. Mas as carnes elas não estão mais nos congeladores das pessoas, hoje em dia, tanto como antes. Esse é um ponto. Outro ponto também, muitas pessoas, por causa dessa questão espiritualistas, como por exemplo do movimento vegano, muita gente está começando a pensar sobre os animais, o sofrimento do animal, agressão, não violência. Isso não é coisa nova. Eu tenho um amigo que ele é hindu e ele me mandou um texto de mais de 3.000 anos, do Mahabharata, que é um livro sagrado para eles, falando sobre a importância de você ser alguém que não se apodera da proteína de outro ser vivo para conseguir se estabelecer ou ter saúde. Se você vive, se você sobrevive através da morte de outros, você não é um ser virtuoso. Isso é antigo, ensino antigo, certo? E essas coisas estão recebendo voz hoje em dia. As pessoas estão refletindo mais sobre isso. E com relação à nossa missão da Igreja Adventista, no contexto dessa cosmovisão restauracionista, como é que a gente, que nominalmente está batizado nessa igreja, que defende princípios de saúde, como é que a gente não está vivendo eles? E por que não está vivendo eles? E o que está errado ou certo nesses ensinamentos? Então essas reflexões, elas são trazidas para cá. A gente vai falar sobre 3 coisas, de forma bem rápida. A primeira é sobre regras alimentares na Bíblia. Onde tem na Bíblia falando sobre regras alimentares, certo? Segundo ponto, regras sacrificais na Bíblia, onde fala sobre sacrifícios. E por último, costumes, que são coisas que às vezes estão na Bíblia e às vezes não estão. Hábitos ao longo do tempo, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, abra sua Bíblia em Gênesis 1, 29, por favor. Gênesis 1, 29. Eu não estou aqui para ensinar vocês a não comer carne, ou para dizer para vocês que quem come carne está perdido, ou esses blá blá blás que alguém pode alguma vez ter contaminado seus ouvidos com isso. Não estou aqui para isso. Nem estou aqui também para fazer juízo de valor. Eu estou aqui só para ser uma espécie de William Bonner para passar uma informação. Quem quiser fazer juízo de valor, que faça. Mas Gênesis 1, 29. Quando encontrarem, digam amém.
Vamos só fazer uma oração. Querido Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor, e nós te pedimos, faz um milagre, Senhor, segura o relógio, dá assertividade, dá concentração, dá foco, que o teu Santo Espírito faça com que nós saiamos daqui na certeza de que nós estivemos na tua presença e que luz foi derramada sobre nós. Isso é o que nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aqui existia pecado? Não. Plano perfeito de Deus. Isso daqui, gente, só com relação a hábitos alimentares, você não precisa ir além disso daqui para um adventista do sétimo dia. Esse único verso é o suficiente para você mudar a sua alimentação. Depois disso daqui, é só blá 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 de ser humano. Eu poderia fechar a Bíblia, depois de ler esse verso, e com relação à transformação em hábitos alimentares, a não ser que alguém inspirado pelo poder do Espírito Santo traga luz que refute essa passagem. Como eu falei, eu não estou aqui na posição do detentor da verdade. A verdade está aqui aberta. Se alguém tiver luz nova, que consiga refutar esse verso, aí a gente analisa. Mas aqui, Deus, depois de criar todas as coisas, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Esse é o plano original de Deus. Você vai comer o quê? Sementes, você come folhas, você come frutos. Esse texto, ele é tanto permissivo, porque ele te dá a permissão para comer certas coisas, mas ele também é restritivo. Ele está dizendo assim, de todas as coisas que estão por cima da terra, vocês podem comer de tudo. Opa, posso comer macaco? Está por cima da terra. Posso comer ser humano também? Está por cima da terra. Ele diz assim, pode comer de tudo. É permissivo. Desde que, aí é restritivo, tenha fruto, semente, certo? Então, por exemplo, capim, não. Nem tudo que é vegetal eu posso comer. Tá, entende? Então aqui, existe aqui o plano original de Deus. Quando você come uma maçã, o que acontece com a árvore? Ela morre? Não. A maçã, numa cesta, é um ser vivo? Não. Então significa que você não mata para comer. Porque como eu poderia matar alguém ou alguma coisa para comer, se no plano perfeito de Deus não existe morte? Eu acho que aqui vão-se embora todos os argumentos. No plano original de Deus, não existe morte. Se o meu futuro é retornar ao plano de Deus, o que é que eu tenho que fazer hoje? Me preparar para amanhã. Um amanhã onde ninguém vai precisar morrer para eu me alimentar. Ficou claro aí? Só que o que acontece? Depois do plano perfeito de Deus, vem o pecado. E tem muita gente que quer se ajustar ao mundo de pecado. Com a entrada do pecado, você já vai para outro modelo. Vai lá para Gênesis 9, passa umas páginazinhas. Gênesis 9 a partir do 3. Esse contexto de Gênesis 9, o que foi que aconteceu? O pecado entrou, a maldade se multiplicou e o ser humano começou a fazer coisas erradas.
Ah, mas está na Bíblia aqui, um homem de Deus fazendo isso. Meu chapa, foi depois do pecado, é errado, na vida eterna não tem espaço para isso. Tá? Eu não posso dizer aqui que Davi foi segundo o coração de Deus, então eu tenho que copiar todos os exemplos que ele fez. Gênesis 9, a partir do 3, diz assim, ó: tudo que se move, do calango ao guaxinim, esse não tem não, tá? Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne. Tá vendo que aqui ele falou tudo, é um negócio bem abrangente, né? Quando se fala de alimentos, ele é bem abrangente. Mas quando ele toca no ponto carne, ele já tem regras mais específicas. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, a carne, você pode até comer. Qual foi o contexto? Pós-pecado, pós-dilúvio. Com o dilúvio, todas as ervas do campo, elas tinham se esvaído por causa da água. Precisou ser adicionado o alimento cárneo com muitas restrições. Ele disse assim, ó, esses animais aqui você vai levar a mais. Antes de Levítico ser escrito, né? Já existia essa distinção entre animais que poderiam ser ou não comidos. Ele separou para essa finalidade. Mas com qual objetivo? Um objetivo pontual de necessidade nutricional. Só que aí o povo continuou querendo. E aí ele disse, faça o seguinte, não coma com o sangue. Comer com o sangue não é aquele churrasco que o gaúcho gosta, não. Comer com o sangue é pegar o animal, ainda se debatendo, e comer como o pessoal fez naquela cena lá onde Saul, acho que era a batalha de Micmas, onde Saul disse assim, ó, a gente está para perder uma guerra. Vamos fazer um jejum, ninguém come nada. E todos os soldados ficaram morrendo de fome. E aí chega Jonatas, filho de Saul, não ouviu esse decreto do pai. E aí ele estava lá com o pessoal, todo mundo varado de fome, e ele achou uma colmeia e comeu o mel. Todo mundo disse assim, ai, porque o gostosinho aqui é filho do rei, ele pode comer, e a gente passa fome. Não, aí o pessoal se revoltou e saiu para comer carne. Mas não foi, prepara aí um churrasquinho, vamos lá no Carneiro do Ordones. Eles saíram e atacaram bestialmente. Eles comeram o animal com sangue. Então, esse ato bestial, ele está dizendo, não faça isso, tá? Não coma com o sangue. Porém, eu vou requerer o sangue de cada ser que for morto. Essa parte a gente não quer reparar, mas o que ele está dizendo é o seguinte, quer comer galinha? Quer comer boi? Pode comer. Pode comer. Você quer? Pode comer. Mas eu vou tomar conta. Eu vou tomar conta, eu vou querer prestação de conta de cada animal que foi morto para satisfazer o teu apetite. É o que está aqui. Ele diz, certamente requererei o vosso sangue. O sangue da vossa vida, de todo o animal, o requererei. Como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ele diz assim, da mesma forma que não é bom você matar homens, eu também faço conta de cada vida que você tira. Isso não está na Bíblia, mas tem no Talmud, que é um escrito que você vai entender um pouco melhor a mentalidade judaica, né, que escreveu a Bíblia. O Talmud, ele tem um ensinamento que diz assim, que para cada animal que a pessoa matasse para se alimentar, uma porção da sua vida seria retirada como troca.
Tipo, um calango vive 3 anos. Eu comi o calango, eu vou ter pedaço da minha vida tirada por isso. Isso é uma forma de pensar. Eu não estou dizendo aqui que é ensino bíblico, mas só para você entender a responsabilidade que existe com relação à alimentação carne. E aí, Levítico 11, Levítico 14, existe uma normatização do consumo específico da carne, certo? Então a gente tem, falando de alimentação, Gênesis 1, 28 e 29, Gênesis 9, a partir do verso 3, Levítico 11 e Deuteronômio 14, certo? Esses são os versos que falam sobre alimentação. Mais do que isso, não tem. Aí, as regulamentações, certo? E o que você percebe? Se você sai de Gênesis 1, 29 e vai andando nos outros, você vai vendo que existe primeiro, uma ordenança mais geral. Você pode comer de tudo, menos isso ou aquilo. Para depois para um negócio mais específico. Olha, cuidado porque esse peixe aí, ele pode ser de couro. Tem que ter barbatana, tem que ter escama. As patas do bicho tem que ser fendidas, ele tem que ruminar, não sei o quê. É um negócio bem mais específico. Ou seja, ele vai de uma instrução geral para uma instrução mais específica. E ele sai também daquilo que é provido por Deus para aquilo que é feito pelo homem. Regra de saúde: coma mais o que Deus faz e menos do que o homem faz. O que é melhor, uma banana ou um pacote de recheado, Amore, de chocolate? É inquestionável, até a embalagem da banana, ela serve de alimento para a minhoca, que faz o cocôzinho dela e nutre a plantinha que te dá mais comida. Agora, a embalagem do pacotinho, se Pedro Álvares Cabral comesse um Amore quando chegou aqui, a embalagem ainda estava sendo um problema aqui para a humanidade. Certo? O que o homem faz é desgraça. O que Deus faz é bênção. Então, quer ter saúde? Come bênção, ao invés de comer maldição. É regra básica. Vai mais na feira e menos no supermercado. E aí, o que a gente vê? Né? Do que é provido por Deus para o que é desejado pelo homem. E aí tem Deuteronômio 12, abre aí Deuteronômio 12, a partir do verso 15. Deuteronômio 12, 15. Isso daqui é uma coisa que fala ao meu e ao seu coração. Deuteronômio 12, a partir do verso 15, diz assim, de como comer a carne e as ofertas. Aí, Deuteronômio 12 diz assim, porém, no que diz respeito, consoante todo o desejo da tua alma, poderás matar e comer carne nas tuas cidades. Glória a Deus! Achamos um texto bíblico onde Deus diz que nós podemos comer carne. Calou a boca dos irmãos que ficam dizendo, esses carnistas, comedores de carne não podem ter nem voto na comissão, são pecadores, desgraçados, são imundos, como é que pode, comendo carne? Deus disse, aqui Deuteronômio, porém, consoante é o desejo da tua alma, poderás matar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor teu Deus. Aí ele diz, o imundo e o limpo delas comerão, assim como se come da carne do corço e do veado. Tão somente o sangue não comerás, lembrem disso. Sobre a terra o derramará como água. Então aqui ele diz, no que diz respeito o desejo da tua alma, pode comer. Ou seja, se você quer comer, coma. Você deseja comer? Coma. Me diz uma coisa, o plano perfeito de Deus, lá, Gênesis 1, 29, é a melhor escolha? É a melhor escolha. É a escolha definitiva? É o plano de Deus perfeito. E se eu quiser comer carne? Pode comer, pode comer. Quer comer? Pode. Só que o problema aqui é porque o verso, ele usa
a, a palavra é tava, do hebraico, tava. É a mesma lá dos 10 mandamentos que fala sobre cobiça. Ele diz assim, ó, se você diz no seu coração, ani basá tava, eu quero, eu desejo, eu cobiço comer carne. Se isso é um desejo forte do teu coração, se você tem esse desejo, essa cobiça que está te corroendo, meu chapa, para de sofrer, come. Come, se você está cobiçando. Agora detalhe, isso é algo bom? Não, não é. O povo no deserto desejou a carne. Deus disse assim, querem comer? Tá aqui, ó, codornizes. Eles comeram, foi uma bênção, não foi? Não sei quantos mil morreram engasgado com a carne que eles estavam comendo. Então assim, Deus, Ele deixa você comer se você quiser. Ele não vai te criticar, porque foi Ele que disse. Se você deseja mesmo, vá comer. Agora tem um detalhe também. Se a gente quiser ser fiel à palavra. Ele diz, tem desejo, irmão? Você está cobiçando carne? Pois então, vai lá, mata e come. Porque uma morte, para ser retirada, ela deve ser feita na presença de Deus. Existem consequências. E assim, a gente vem para o outro momento, que é nas regras. Como regras sacrificais tomaria muito do tempo, a gente tem que entender o seguinte, ó, regras sacrificais, você tem 3 tipos principais de ofertas. Ofertas queimadas, ofertas de sacrifício de paz e oferta pelo pecado. Tem muita gente que diz assim, ó, se a carne não era bom, por que Deus mandou os sacerdotes comerem carne? Está lá obrigando eles a comer, eles têm que comer, faz parte do ritual. Pois é, faz parte do ritual. Agora, dos rituais cerimoniais, você pensa, e todos os sacerdotes, a família, o pessoal comia? Não, porque ofertas queimadas, era toda queimada, ninguém comia. Ofertas pelo pecado, a depender do que acontecia com o sangue do animal, o sacerdote poderia ou não comer. E de todos esses, apenas o sacrifício de paz, que era uma espécie de refeição festiva, as pessoas comiam. Agora detalhe, qual era a lógica da coisa? Quando o animal vinha simbolizando o cordeiro, que é aquele que vai resolver ou receber o pecado, com a imposição das mãos, o pecador passava o pecado dele para o animal. No sacrifício, o sangue do animal estava com os pecados. E o sacerdote tinha que comer para ele ter em si também o pecado, para ele carregar a responsabilidade dele no processo do ritual cerimonial. Ele comia da carne. O tratado Hulin, que fala sobre como que você tem que fazer esses rituais, ele dizia que o pedaço que se comia era do tamanho de uma azeitona. É isso daqui. E como um ato cerimonial, você pega aquele negócio e você come para que ali, aquele pecado que estava no pecador, foi para o animal, também está com o sacerdote. Ele é corresponsável por aquilo ali, para a intercessão. Isso daqui é como foi estabelecido no princípio. Então, de todas as regras sacrificais, não era como os filhos de Eli, que eram glutões e bebarrões e ficavam comendo de tudo. Até o que era para jogar fora, eles comiam. Isso daí é um ato errado. Mas no princípio, não era assim. Certo? Então, na lei judaica, para você cumprir as obrigações relacionadas ao consumo de carne nas cerimônias religiosas, como por exemplo a Pessa, a Páscoa, a quantidade necessária de carne seria o equivalente a uma azeitona. Mais do que isso, já passava para a tal da ganância, lá do Ani Bassá Tava. Isso quem fala é o tratado Pessaim, que é as regras sobre a Páscoa, certo? E aí, por que isso não foi sempre assim? A gente vem para a última parte, que é a parte dos costumes bíblicos. Os costumes, se você for analisar,
o povo. Na própria descrição bíblica você tem várias eras. As eras dos patriarcas, né, isso pós-pecado. Na época dos patriarcas você tinha, as alimentações eram simples. O alimento era simples. A carne, ela aparecia como um evento festivo e especial. Como, por exemplo, chega uma pessoa importante, eu vou preparar um novilho cevado, eu vou preparar um animal para a gente ter aqui uma espécie de cerimônia ritual, onde eu estou aqui na sua presença feliz. Era uma coisa cerimonial. Seria mais ou menos como comer peru. Quem come peru numa segunda-feira de junho? Peru, Chester pelo menos. Peru se come quando? Natal ou Ano Novo. E olhe lá, que hoje em dia o peru tá sumindo. O pessoal está comprando Chester ou estão se satisfazendo com o galeto mesmo. Então, no princípio, ela existia apenas como festivo. Na era mosaica, com Moisés, o pessoal diz assim, o pessoal no deserto estava tudo doido pelas panelas de carne do Egito. No Egito não se comia carne, porque eles comiam peixe por causa do Nilo. E o peixe era uma dádiva do deus Nilo, não era qualquer momento que se comia. Eles comiam ervas, cereais, outros vegetais, comiam muito peixe, mas não era essa loucura desvairada. É tanto que esse comentário de, nós desejamos as panelas de carne do Egito, isso daí é entendido como um deboche do povo a Moisés, dizendo que a gente está numa situação pior. Eles não tinham o hábito de comer carne, é tanto que eles saíram com manadas de gado para adorar ao Senhor no deserto. E lá, com aquela ruma de carne, eles ficaram desejando comer carne, mas apesar de ter uma ruma de vaca lá, uma ruma de boi, eles não foram atrás deles. Por quê? Não era costume comer desse tipo de animal. Eles comiam peixe. É tanto que Deus deu o quê? Não ia dar peixe no deserto, deu aves. Mas não deu mamíferos, não deu gado, não deu ovelha, não deu... Entendeu? E aí, também eram raros os momentos de alimentação carne. E depois vem a era dos juízes e monarquia. E aqui, na época, especialmente na época da monarquia, juízes e monarquia, você vê o povo imitando muito os costumes dos outros povos. E uma coisa muito comum dos outros povos era essa questão dos rituais cerimoniais, onde você alimentava os deuses. Se você tem uma Bíblia católica na sua casa, que tem os livros deuterocanônicos, né, aqueles livros a mais, o livro de Daniel tem capítulo a mais. É uma bênção, gente. Leia. É um texto massa. Leia. Não tire doutrina daquilo, mas leia. Lá tem uma cena de Daniel, onde o pessoal está alimentando o dragão, o deus Bel. Mostra justamente essa cultura de que os deuses, eles se alimentam da comida. Então a comida é para os deuses, certo? E foi aí que foi começando a ser introduzido esse costume no povo. E por fazer esses rituais religiosos, eles começaram a adicionar nas suas festividades os alimentos cárneos. Aí você vem Davi e Salomão. Foram os principais propagadores desse hábito de consumo de carne diariamente. Lembre-se, até então, essa história de arroz, feijão e uma mistura não existia. Esse hábito de consumir carne diariamente, ele começou a ser divulgado por Davi na corte. O povo lá, pobre, não tinha acesso a esse hábito não, que era um hábito caro. Mas aí, depois, né, vem a época antes de cativeiro, onde o pessoal estava numa profunda apostasia. E na época do cativeiro com Daniel, você vê aí essa questão de comida para ídolos e alimentar os deuses e comer com sangue. Pós-cativeiro, houve uma redução, esse hábito com Zorobabel, Esdra, Neemias, eles começaram a rever essa situação do consumo,
Mas aí a gente pula no pós-cativeiro, você tem os tempos de Cristo. Nos tempos de Cristo, pensa bem, nos exemplos de Cristo, a comida do dia a dia para o povão, o que foi que Deus multiplicou? Foi os cabritos, pão e peixe. Porque o pessoal comia o quê? Pão e peixe. Certo? Pão e peixe. Agora, quando o filho pródigo apareceu em casa de volta, o que foi servido? Pão e peixe? Não, um novilho. Ou seja, a alimentação cárnea era pautada em atividades festivas, eram pontuais, certo? E lembrando, existe uma consequência cada vez que você come. Então, coma-se o mínimo possível. E aí você tem depois, hoje em dia, historicamente, tem os escritos do Mar Morto, onde tem tanto passagens bíblicas, textos bíblicos, como também outros textos da época. Tem a comunidade de Qumran, que é na região do Mar Morto. Tem muitos textos, muitas informações. E nessas, vários tratados da comunidade, falando sobre hábitos alimentares, costumes e tudo isso. E você vê a influência de João Batista, Jesus, João Batista, dizem que eles eram da seita dos essênios. Característica desse povo, eles tinham voto de vegetarianismo. É tanto que Marcos diz que João Batista, ele comia mel e gafanhoto. Ele não era comedor de carne. Mas Danilo, gafanhoto não é um inseto? Não, há quem diga que gafanhoto é a vagem da alfarroba. Gafanhoto, acris no grego, é gafanhoto. O que João Batista comia era gafanhoto, um inseto, certo? E, Danilo, mas ele não era vegetariano? Como é que um vegetariano come inseto? Aí você vai nesses escritos do Tratado de Qumran, tem aqui, eu peguei aqui uma referência, Baraita de Meliá 20.1, existe um estudioso, um rabino chamado Rabban Simeon ben Gamaliel. Rabban Simeon ben Gamaliel, o que é que ele ensinava para o povo da comunidade? Ele dizia assim, gente, aquele que faz voto de não comer carne, ele está desobrigado do seu voto. Em um momento especial, que é na Páscoa, ou seja, todo judeu era obrigado a comer carne. Todo judeu era obrigado. Porque a carne, a Páscoa, não era uma festa, um momento, um evento. O cordeiro é a Páscoa. Celebrar a Páscoa é pegar a carne do animal e colocar dentro de si. Isso é celebrar a Páscoa. Então, não tem essa história de não pode comer. Só que lembrando, era do tamanho de uma azeitona. A azeitona hoje em dia é desse tamanho aqui, mas lá era um pouquinho maior, certo? E ele dizia, se você tem voto de vegetarianismo, como Jesus provavelmente tinha, João Batista provavelmente tinha, você é desobrigado do seu voto na Páscoa, ou se comer peixe e gafanhoto. Peixe e gafanhoto. Jesus comeu peixe. Tá, ele estaria obedecendo isso daqui. João Batista comeu gafanhoto. Tá, estaria obedecendo isso daqui. Mas então é o melhor? É o plano original de Deus? Não, não é. Então, se você quiser escolher alguma coisa para a sua vida, escolha o plano original de Deus, certo? Então, gente, existe muita coisa. Eu tenho aqui comigo uma dissertação de mestrado de um pastor conhecido, ele várias vezes é convidado para a escola sabatina, para as coisas da Novo Tempo, certo? É o pastor Sérgio Monteiro, especialista em Antigo Testamento. A dissertação de mestrado dele foi sobre esse assunto. Eu posso passar para a Fatinha e ela encaminha para quem quiser. Todos os textos que eu estou falando, certo? Isso daqui é para a gente entender que uma coisa que começou lá no começo, chega a gente hoje com essa ideia de que a nossa alimentação é pautada em um arroz, um feijão, um macarrão e uma mistura. A gente tem que comer carne todo dia. E não é assim. E por que eu não como carne? Está aqui as explicações, certo? Então, acima de tudo, o consumo de carne, ele rompe com a unidade e a harmonia do céu e da criação.
Consumir carne é lidar com a morte. Lembre-se, no Israel antigo não existia a profissão açougueiro. Hoje em dia, você consome algo porque você é preparado para isso. Porque se você tivesse que matar um bichinho para poder se alimentar, muitos aqui não matariam. Se você tivesse de lidar com a morte, você não faria esse tipo de alimentação, esse tipo de escolha. Mas você pega uma substância sem forma, vermelhinha, que você frita para um lado, frita para o outro, e é delícia. E isso daí leva a você um negócio diferente do que Deus planejou para a sua saúde, certo? Deve ser feito na presença do Senhor. Al Penei Ha Adonai. Então que nós possamos sair daqui com mais vontade de entender os princípios e enxergando sempre a vontade de Deus. Gente, o que a gente precisa não é comida e nem bebida, porque o reino dos céus não é comida nem bebida. Porém, ele também diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A gente está aqui para glorificar o nome de Deus. E como a gente se alimenta e como a gente bebe, isso diz tudo a respeito da nossa forma de adoração a Deus. Sem contar que o braço direito da mensagem do terceiro anjo é a mensagem de saúde. Nos últimos dias vão vir pestes, doenças, mas vai ter um povo que vive a mensagem e que vai ter saúde. Saúde tanto física, como também uma cabeça saudável. Porque sem um corpo saudável, você não tem uma mente saudável. Sem uma mente saudável, você não vai conseguir vencer as ciladas do inimigo. Não vai conseguir vencer. A nossa conexão com Deus está na nossa mente. O que a gente mais precisa cuidar é da nossa mente. E é como a gente come, como a gente bebe, tem um retorno direto. Portanto, cadê o Aleph? Aleph vai cantar agora. Se você sentiu fome, faz parte. Mas enquanto ele canta, decida tomar decisões. Hábitos, costumes. Se você nasceu desde pequenininho bebendo café, não é fácil parar, não. Agora adiciona cevada, adiciona um café de milho, adiciona qualquer outra coisa, café descafeinado. Vai adicionando outras coisas para ir diluindo os hábitos e construindo novos hábitos. Se a gente não toma uma postura ativa, a gente continua na mesma, sempre. Enquanto o Aleph canta, eu vou ficar aqui orando por todos nós. Eu sei que tu podes ver tudo que há dentro de mim. Oh Deus, eu sei que tu podes ver tudo que há dentro de mim. Tu sabes o que penso, que ainda vou pensar. Tu sabes o que falho, que ainda vou falar. Por isso eu sei que nada dentro de mim
coração e tudo o que tenho. Quero aos teus pés me derramar e vem transformar meu interior e coloque em mim teu coração, Senhor. Por isso eu sei que nada dentro de mim pode te servir. Por isso canto assim: toma o meu coração e tudo o que tenho. Quero aos teus pés me derramar e vem transformar meu interior e coloque em mim teu coração, Senhor. Toma o meu coração e tudo o que tenho. Quero aos teus pés me derramar e vem transformar meu interior e coloque em mim teu coração, Senhor. Amém. Só para que você não saia daqui colocando palavras na minha boca, hoje não foi falado aqui, nos dias de hoje, certo, a respeito do consumo da carne, quais são os malefícios e tal, porque isso daí seria uma outra mensagem. A gente falou sobre o consumo da carne na Bíblia, certo, no contexto bíblico. O para hoje, aí é uma outra mensagem, e o que você vai fazer hoje com essa mensagem que você recebeu, também fica com você, tá bom? Eu gostaria de convidar você para orar. Maravilhoso Deus, queremos sempre, Senhor, seja comendo, seja bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, queremos estar na Tua presença, Senhor, para assim podermos aprender mais de Ti, como dar glórias ao Teu santo nome, meu Pai. Abençoa esta igreja, que antes de ser formada por tijolos, vidros e ferro, é formado por carne e osso, por cada membro que aqui presente está, Senhor. Abençoa a vida deles, para que todos nós possamos cumprir o Teu perfeito e eterno plano, Senhor. Cuida das nossas mentes, para que nós possamos estar conectados neste exato momento com a obra que nosso Senhor Jesus está fazendo no local santíssimo, Senhor. Nesses momentos finais da história do pecado neste mundo, Senhor. Que a gente não venha ficar como loucos, catando conchas na beira da praia, enquanto uma guerra de proporções eternas está acontecendo, Senhor. Se o Senhor tem ferramentas, armas, que nós venhamos a aprender a usá-las, Senhor, e usar todas, para que assim possamos resistir a esses momentos tão difíceis que se avizinham, Senhor. Fica conosco,
É o que nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Deus seja louvado.